Estou iniciando uma videoaula sobre o KSpice e o assunto será o tipo de análise com o comando .op, que é a análise de ponto de operação DC, né? Ou polarização, ok? Então é sempre bom começarmos agora a estimular, vou começar a estimular o uso do help, né? Apesar que o help é em inglês, mas nós temos alguns recursos para poder, como o tradutor do Google, né? Nem sempre é tão maravilhoso, mas hoje em dia é uma boa tradução até, né? Então, eu cliquei, né? Como vocês puderam ver, eu cliquei aqui no Help, vim aqui Help Documentation, ok? Abriu o Help, né? Vou maximizar. Então, existem as opções tudo aqui de Help, mas o que nós procuramos aqui é ver as referências de comando, né? Se você clica aqui está uma tabela de todos os comandos, já está até listado alguns que eu já passei por aqui, mas o que nós queremos ver agora, o que é de interesse agora, é esse ponto op aqui. Então, é uma análise, né, de ponto de polarização, é o que diz aqui, mas se você copia isso aqui, todo esse texto aqui, se você copia, dá um Ctrl C e dá um Ctrl V aqui no Google Translator, né? No tradutor do Google, já deixei pronto. Então aqui já facilita para quem, né? Meu inglês não eu só tenho boas noções, né? Não sou fluente, mas assim consigo entender bem e às vezes eu uso bastante esse recurso para poder me ajudar também, né? Então é mais uma dica aqui. Então você pode ver aqui que esse é um tipo de análise, né, de ponto de polarização ou ponto de operação DC. Então esse comando, ele não normalmente a gente não invoca ele nos outros tipos de análise. Ele sempre é feito para qualquer outra análise, ok? Como aqui nós estamos fazendo uma análise específica, então a gente está dando esse comando .op. Mas se você usa lá outro tipo de análise que nós veremos, ele sempre usa como base, né? Sempre usa o ponto de operação como não precisa ser invocado diretamente, ok? Mas aqui nós estamos invocando ele. Então aqui a sugestão aqui é você usar o help do Google, ok? Sempre. Então aqui tem pouca coisa sobre isso, né? Tá falando algumas coisas aqui, mas o que interessa é o que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou fechar o help. Eu vou montar um circuito aqui, um circuito simples, para nós vermos um pouco sobre como que funciona quais são as análises que eu posso fazer aqui do ponto de operação, né? DC, ok? Então eu cliquei aqui no esquemático e vou apertar a tecla V para inserir uma fonte independente de tensão. Aí deu ESC para sair fora. Vou colocar resistores, vou colocar um aqui, outro aqui, okay? Vou dar um ESC para sair. Vou digitar a tecla Q, porque eu quero um transistor, um NPN, tá aqui. Vou dar um ESC para sair, vou digitar G para pegar um ground. Vou colocar um ground aqui, ó, e um ground aqui. São as referências do circuito. Vou apertar a tecla W para pegar a fiação. E vou fazer um wire aqui, fazer uma ligação aqui, ok? Vou conectar os componentes aqui nesse circuito. Tá. Ok? Então, como é o início ainda, eu estou montando os circuitos. Mais para frente, nas videoaulas, que supostamente as pessoas já têm que ter um certo nível com a edição, eu já vou apresentar o circuito pronto. Mas aqui ainda, como é inicial, estou montando os circuitos juntos para nós caminharmos juntos até ter o aprendizado aqui do modo de edição. Então estou colocando agora valores de resistência, ok? Então atenção aqui, eu vou aplicar 10 volts no circuito e vou clicar aqui com o botão direito sobre o componente transistor, como eu já disse, para selecionar componentes. E vou vir aqui no Selection Guide, tá? E vou escolher, vou dar uma classificar aqui, vou escolher um transistor aqui, que esse aqui, eu vou pegar um qualquer, mas vou pegar esse aqui, ok? Tem uma tensão menor aqui, 1 ampere de corretor, acho que esse aqui já atende aqui. Bom, montei um circuito aqui, ok? E vou apertar a tecla ponto para entrar com o comando, né? Comando op, que é uma diretiva SPICE de ponto de operação DC, ok? Vou só reposicionar aqui e vou apertar a tecla space para dar uma ampliada, vou dar uma reduzida e trazer para o canto aqui, ok? Então agora está na hora de nós fazermos aqui um circuito, né? Só estou polarizando aqui um transistor, né? E vamos fazer a análise aqui. Então eu vou rodar, posso dar um F5 ou apertar esse botão Run, ok?
Então, como já vai fazer a análise, ele abre a outra janela. Então, eu apertei aqui nessa janela principal, vou na tecla da janela do Windows e dar com a tecla esquerda só para posicionar melhor as duas janelas aqui, ok? E agora eu clico de novo nessa janela do esquemático e dou aperto a tecla de espaço para poder dar uma ampliada. Só vou diminuir um pouquinho só e você pode centralizar, fazer o que você quiser aqui, ok? Bom, a análise já rodou, né? Então aqui, se eu clicar nos pontos aqui, eu vou aparecer o gráfico, mas eu não, apesar de se eu quiser ver as formas de onda, mas aqui é um circuito de corrente contínua, né? Então são tudo tensões contínuas. Um exemplo, vou clicar aqui e vai aparecer 10 volts contínuo, a fonte. Mas às vezes você não precisa nem ficar usando a parte gráfica, você pode fazer as leituras aqui em cima, olha lá. Ó, a tensão nesse nó é 10 volts, ok? Então, a tensão na base, olha lá, aqui está o nó que ele deu, até ela está quase 0,66 volts, né? Com 662 milivolts, ok? Claro, porque está conduzindo, né? Então é isso aí, né? Não é o foco a análise aqui, mas está correto. Então, se eu quiser ver as tensões no nó, eu só dou uma para o ponteiro aqui, né? Do mouse, e ele já vai me dar as tensões aqui, ó, já me dá as tensões. Se eu quiser ver a corrente, ó, quero ver a corrente que entra nesse dispositivo. Pega o terminal de entrada dele, ó lá. Em R1, essa é a corrente, ok? Não importa, o importante não é a análise aqui agora, mas assim, tá correto, tá entrando uma corrente limitada por esse resistor, né, indo para a base, que tá polarizando esse transistor. Então, qual é a corrente aqui também? A corrente em R2 está entrando, ó lá, 21 mili, ok? Então, dá para ver que esse transistor, com certeza, ele tá conduzindo bastante, chaveando, porque se eu tenho essa corrente aqui, basicamente eu tenho quase que a tensão da alimentação sobre esse resistor para dar esse 21 mili, né? Porque 10 volts dividido por 500 daria 20, como é 470 dando 21, então tá muito próximo. Claro, se você quiser ver essa tensão aqui, então, olha lá, eu tenho, olha como tá baixo ali, ó, 34 milivolts, né? Então realmente tá chaveado esse transistor, tá polarizado, tá conduzindo bastante, conduzindo bem, né? Então, assim eu vejo as correntes, ok? Aqui eu vejo a corrente. Um detalhe, aqui no K-Spice, se você, que nem eu olho, eu tô com a corrente entrando aqui, ó, uma corrente de 20, uma corrente muito baixa, mas tá entrando aqui. Então tem uma corrente aqui, olha, ó, só que é negativa, né? Tá saindo da fonte, né? É só questão de convenção. Outra convenção é que depende da posição, isso é um detalhe importante. Depende da posição do componente, que nem se eu coloco nesse terminal aqui, ele é positivo, mas se eu estiver medindo nesse terminal aqui, mostra como se fosse invertido, né? Como se eu estivesse medindo, invertendo a polaridade da ponta de prova, né? Um exemplo, ok? Então ele tem um sentido, certo? A entrada do componente aqui, ó, que está correto, mas eu estou medindo aqui é só porque eu estou medindo no outro terminal, então isso é uma tensão, às vezes, só uma questão de convenção aqui do software, tá? Ok, para eu medir a potência que está consumindo esse componente, eu aperto a tecla Ctrl e vou sobre o componente, ó. Ele vai aparecer, ó lá, ó, apareceu a medida, eu apertei Ctrl, ok? Apareceu a corrente, apertei Ctrl, ele mostra a potência, ela 211 miliwatts. Então, a potência aqui vai estar consumindo o componente, ela é positiva, então na fonte, se eu pegar aqui na fonte, né, quando está entrando, tá com ela que está gerando, né, então ela é menos 214, ok? Então, isso foi feito uma análise de ponto de operação DC, esse aqui só tem a parte DC, então só para comprovar mais todas as medições, como se faz, então quando mede corrente, como mede tensão nó, potência, ok? E se eu clicar no gráfico, eu também tenho as medições. Se eu clicar aqui, vai ter a medição lá no gráfico, olha lá, de corrente, aparece. Mas assim, às vezes é desnecessário, porque tudo aqui no circuito DC, tudo é corrente contínua, vai ficar uma coisa estável lá mesmo. Então você pode analisar só pelo mouse aqui, os pontos de operação do circuito. Ok, eu acho que é isso que eu queria cobrir nessa videoaula. Agradeço a atenção de vocês.